Segue o líder, o Cruzeiro venceu o Fluminense por 2-0 no Maracanã, passou o Flamengo e é o primeiro colocado do Campeonato Brasileiro. Salve, rapaziada, bora falar sobre esse jogo. Mais uma vitória do Cruzeiro, vitória importantíssima fora de casa. Cruzeiro agora assumindo a liderança do campeonato. São 30 pontos em 14 jogos, passando o Flamengo que tem 27 em 13 partidas. Agora o Cruzeiro finalmente assume a liderança do campeonato. Então bora falar sobre esse jogo. Já chega, se inscreve no canal e ativa o sininho. Aqui eu vou falar muito sobre o futebol mineiro, mas claro, também dos principais assuntos do futebol brasileiro e internacional. E se você quer mais vídeos de Cruzeiro, já deixa o like também para apoiar a gente aqui nesse projeto. O Cruzeiro que fez um ótimo primeiro tempo e um segundo tempo controlado. Então vou dividir esse vídeo, essa análise em duas. Primeiro, no primeiro tempo, o Cruzeiro já fez 2-0. O Cruzeiro que estava muito confortável em jogar sem a bola, mas o Cruzeiro fez 2-0 no primeiro tempo. O primeiro, um escanteio que depois de um ótimo chute do Matheus Pereira, o Fábio fez uma defesaça. No escanteio, o Fabrício Bruno subiu sozinho no meio do Freitas do Samuel Xavier. Colocou a bola no fundo do gol do Fábio e uma cabeçada espetacular também. Com força, no chão, ela pingou na pequena área, subiu no ângulo do Fábio. Cabeçada sensacional do Fabrício Bruno. Mas a grande culpa desse gol vai para a defesa do Fluminense. O Freitas e o Samuel Xavier deixaram o Fabrício Bruno, que é o principal cabeceador do Cruzeiro, subir sozinho. E aí não dá. O Fábio, inclusive, ficou puto com os dois na hora, xingou todo mundo ali na hora do gol, e com razão, porque uma defesa não pode dar um mole desse contra um time que está buscando a liderança e tem o seu principal cabeceador no lance. Ele não pode ficar sozinho. O Fluminense deu esse mole, Fabrício Bruno aproveitou, ótima assistência do Matheus Pereira, que pouco depois deu um passe espetacular para o Caio Jorge. Primeiro o Fagner dá um grande passe para o Matheus Pereira na ponta esquerda, e ele finge que vai soltar o pé, que vai soltar uma bomba e vira o pé com um nojo, com uma qualidade o Matheus Pereira, uma visão de jogo que ele tem o jogo inteiro, uma leitura da partida, e aí ele acha o Caio Jorge rasgando a área, entrando correndo em velocidade para fazer 2-0. Um gol que representa muito essa dupla do Cruzeiro. O Matheus Pereira agora é o líder em assistências do Campeonato Brasileiro, são 5 até aqui. E o Caio Jorge, com 12 gols, é o artilheiro da competição. Para mim, a melhor dupla do futebol brasileiro. O melhor camisa 10 e o melhor camisa 9 até aqui no campeonato. E para mim, eu vou falar sobre isso em outro vídeo, acho que os dois podem receber oportunidade na seleção brasileira. Se você não quer perder esse vídeo, se inscreve e ativa o sininho aqui também. Mas o Cruzeiro estava muito tranquilo em jogar sem a bola. O Fluminense tinha a posse de bola, o Cruzeiro tinha só 30% da posse de bola, mas quando pegava a bola, atacava em velocidade, atacava pelos lados com o Matheus Pereira e Caio Jorge, porque aproveitava que o Freitas e o Thiago Silva são ótimos zagueiros no quesito de posicionamento, mas em velocidade eles têm um pouco mais de dificuldade, o Thiago Silva até pela idade também. E o Leonardo Jardim foi muito inteligente nessa leitura de jogo. Tanto que no segundo gol, é a representação de várias tentativas do Cruzeiro, mas essa muito bem executada, o Matheus Pereira abre de um lado, o Caio Jorge do outro, e quando eles são acionados, o outro faz o facão nas costas da defesa para dar opção. O Caio Jorge fez essa movimentação muito bem no jogo. E sem a bola, defendendo, o Cruzeiro não deixava o Fluminense chegar dentro da grande área. Eu vou até colocar aqui o mapa de calor dos jogadores do Fluminense e o mapa de troca de passes dos atletas do Fluminense. A gente vai perceber que aquela posse de bola para-brisa, que o pessoal gosta de falar, vem da lateral, passa fora da área e vai lá para outra lateral, não conseguiu invadir a área do Cruzeiro, só poucas vezes, em poucas oportunidades. O Cruzeiro finalizou quase todas as bolas de dentro da área do Fluminense, então isso facilitou muito o jogo do Cruzeiro. Agora a gente tem que falar da escolha do Leonardo Jardim na lateral esquerda. O Kaique estava suspenso e entrou o Calma Pratos, o moleque jogou demais, 16 anos, e aí o Cruzeiro, se tinha preocupação de uma possível venda do Kaique, lateral esquerdo, 22 anos, jogando muita bola, com passagem da categoria de base da seleção brasileira, agora também tem que ficar de olho no Calma Pratos, que fez uma partidaça, marcou o Arias. Na despedida do Arias do Fluminense, ele marcou muito bem. O Arias anulou o principal jogador do Fluminense e talvez do futebol brasileiro. Depois cansou, deu uma afogada, entrou o William, que fez uma partida pior do que a do Calma Pratos. Outros dois jogadores que merecem elogio também é o Fabrício Bruno, que além do gol foi muito bem na bola aérea defensiva, rebateu quase todas, e o Fagner, que foi muito bem marcando o Soteldo. Hoje o Fagner foi titular no lugar do William, e nos duelos que o Fagner teve, ele foi muito bem, ganhou praticamente todos, e aí o William que entrou mal, o Fagner foi muito bem, e aí no próximo jogo quem o Jardim vai colocar? Vai ser o William?
vai ser o Fagner. Fica essa pulga aí atrás da orelha do Leonardo Jardim. Cruzeiro agora então com 9 jogos de invencibilidade no Brasileirão e esse foi o segundo de uma sequência de 9 jogos em 27 dias, uma sequência muito puxada do Cruzeiro, mas que nesse mês já venceu o Grêmio, venceu o Fluminense fora de casa, agora joga com o Juventude em casa, Corinthians fora de casa e fechando esse mês de Campeonato Brasileiro com o Ceará dentro de casa. Se o Cruzeiro vencer os 2 jogos que tem em casa, contra Juventude e Ceará, que é extremamente favorito, e quem sabe beliscar uma vitória fora de casa contra o Corinthians, o Cruzeiro faz um mês perfeito. De 15 pontos disputados, pode chegar nos 15 conquistados. Mas se perde para o Corinthians, por exemplo, fora de casa, também está excelente, faz 12 de 15. Para brigar pelo título, tá ótimo essa contra o mês e fecha no dia 30 contra o CRB no primeiro jogo das oitavas da Copa do Brasil. Mas agora a pressão tá com o Flamengo. O Cruzeiro é líder, o Flamengo tem um jogo a menos, mas está 3 pontos atrás. Para igualar na liderança, e aí o Flamengo passaria pelo saldo de gols, o Flamengo tem que vencer esse jogo que está devendo por conta dessa pausa para o Mundial de Clubes, naquele jogo que o Cruzeiro não venceu Vitória. Nessa rodada o Flamengo não entrou em campo, então tem um jogo a pagar e se vencer, retoma a liderança. Mas nesse momento o Cruzeiro é líder do campeonato. Se você gostou do vídeo, já deixa o like, se inscreve aqui e ativa o sininho que vai ter muito conteúdo de Cruzeiro, de Atlético também, cobrindo o futebol mineiro. Então não perde o próximo vídeo. Até a próxima. Tamo junto.